A adoção de crianças com deficiência. O Conselho Nacional de Justiça indicam que mais de 30 mil crianças e adolescentes estão em situação de acolhimento em mais de 4.533 unidades em todo o país. Deste total, 5.154 mil estão aptas a serem adotadas e cerca de 25% têm deficiência ou doenças raras. São milhares de pequenos cidadãos e jovens à espera de uma nova família, de um ambiente amoroso e acolhedor em que se sintam seguras e onde tenham a chance de crescer de forma saudável e pacífica. Na outra ponta, são 36.437 pessoas interessadas em adotar uma criança. Mas a conta não fecha, porque 83% das crianças têm acima de 10 anos e apenas 2,7% dos pretendentes aceitam adotar acima dessa faixa etária, segundo cálculos do Conselho Nacional de Justiça. É muito comum se ouvir, né, sobre a demora da adoção, mas pouco se discute sobre a realidade e a necessidade das crianças e dos adolescentes que estão, né, disponíveis juridicamente e afetivamente para adoção. Né? Quais são as necessidades, quais são os cuidados necessários dessas crianças e desses adolescentes. O foco da atuação, né, do trabalhador nesse campo, ele precisa ser o da criança e do adolescente. Né? Então, por algum motivo, uma ruptura já aconteceu, né? E uma inserção em algo novo, em uma nova família, ela vai acontecer. Né? É muito comum também se ouvir sobre o número de pretendentes que buscam uma filiação com um perfil, né, de crianças e adolescentes que não coincide com a realidade, né, de crianças e adolescentes que estão disponíveis para adoção. Então, todas essas contradições, né, toda essa realidade, ela vai aparecer cotidianamente no trabalho, né, do assistente social que atua de alguma maneira na adoção de crianças e adolescentes. E quando falamos da adoção de crianças e adolescentes com deficiência, né, os mitos, os preconceitos, os estigmas, né, a violência e as violações, elas são de uma maneira mais intensa, né, e que precisa e que carece ainda de muita reflexão, de muito cuidado e de muita construção coletiva, né, para pensar na garantia e na inclusão dessas crianças e desses adolescentes. Calcula-se que 55,6% dos pretendentes habilitados aceitam adotar crianças com alguma deficiência ou doença. Entretanto, 5,36% desses pretendentes aceitam uma criança com HIV. 4,1% adotariam uma criança com deficiência física e somente 2,5% se habilitarão para receber uma criança com deficiência física e intelectual. Você recebe uma ligação e tudo se transforma. Olá, o nosso processo de adoção foi bastante tranquilo. A decisão foi depois que eu tive meu filho biológico, o nosso caçula, foi diagnosticado com autismo e desde então a gente percebeu as necessidades de uma criança especial.
e decidimos aumentar a família. O meu marido já era vasectomizado, então o caminho seria pela adoção. O processo foi tranquilo, a minha comarca aqui é muito boa, as técnicas, assistente social, psicóloga, foram muito legais e o processo correu tranquilamente. Eu fiquei, se eu não me engano, foram 5 anos na fila da adoção. Não, nós não colocamos. Provavelmente deve ter havido alguma coisa, mas nada simplesmente ele falou que aceitava irmãos, poderia ter, sim, algumas deficiências, né? No Brasil, a família que opta adotar uma criança ou adolescentes com deficiência tem prioridade no processo de adoção. As crianças têm urgência pelo convívio familiar, precisam de apoio, de uma chance e precisam ter a igual oportunidade de viver com dignidade e ter uma qualidade de vida. Olá, meu nome é Moisés, eu sou juiz da segunda vara da comarca de Tupi Paulista e uma das minhas atribuições é cuidar da área da infância e juventude na comarca. Respondo 2 questionamentos da universitária Maria Fernanda, estudante de psicologia. São questionamentos relativos à adoção de crianças e adolescentes com transtornos ou deficiências. O primeiro questionamento é se há uma legislação específica que trate sobre o assunto. Em 2014, a Lei 12.955, de 5 de fevereiro de 2014, incluiu um parágrafo, o parágrafo 9º, no artigo 47 do Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecendo a prioridade na tramitação dos processos de adoção, em que o adotando seja criança ou adolescente com deficiência ou com algum problema que trate de doença crônica. Essa legislação acabou acelerando os processos de adoção, onde crianças e adolescentes têm algum problema dessa natureza. E o objetivo do legislador foi justamente garantir às crianças e adolescentes com esse tipo de dificuldade que o mais rápido possível sejam reinseridos em um grupo familiar e possam contar aí com cuidados e atenções de uma família, ficando já protegidos de eventual institucionalização e podendo ser acompanhados por um grupo familiar com uma estrutura melhor. O segundo questionamento é a respeito da diferença legal entre um processo e outro. Na verdade, a única diferença que tem aí é a celeridade. Ela precisa ser mais rápido o processo quando o adotando tem essas características. Claro que há uma diferenciação na seleção das famílias, na seleção dos interessados na adoção, porque eles precisam estar preparados para contarem com essa diferença no tratamento da criança e do adolescente, porque eles necessitam de cuidados especiais, de atenções diferenciadas. Por isso, precisam estar preparados psicologicamente, às vezes até com adaptações físicas no domicílio para receber e cuidar dessa criança ou desse adolescente a ser adotado. Quando esse transtorno ou a deficiência são diagnosticados, são constatados após a adoção, não há nenhuma diferença, porque a adoção, a partir do momento que ela é deferida, ela se torna irrevogável. Então, se surgir esse problema, isso acontece da mesma forma que aconteceria numa família natural.
é um problema posterior e que será tratado como tal. Claro que, estando a família dos adotantes sob os cuidados aí do poder público, quanto à atenção psicológica, de atendimento psicológico, social, e para atender eventuais necessidades, haverá aí uma atenção nesse sentido. Mas não há um auxílio específico para isso. Claro que, se a deficiência ou o transtorno gerarem uma incapacidade ao ponto de comprometer até mesmo a economia desse grupo familiar, aí é possível que se aplique aí o benefício do LOAS, que permite o recebimento de um valor, de um salário mínimo, em benefício dessa criança, desse adolescente, desde que outros requisitos sejam preenchidos. Um deles é a renda per capita familiar inferior a 1/4 do salário mínimo. Mas aí isso se aplica a qualquer pessoa. O fato de ser essa criança fruto de adoção ou de paternidade biológica não interfere em nada no deferimento desse benefício. Como eu disse, será tratado como uma família sem nenhuma diferenciação. A atenção integral da saúde da criança e adolescente é garantida desde a atenção básica até internações hospitalares. O acesso ao SUS é universal, igualitário, integral e gratuito. A oferta de recursos auxiliares como órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos e fórmulas nutricionais devem ser garantidos nos serviços públicos de saúde. E quando nós temos a possibilidade de pensar no suporte, né? No suporte para essas crianças, esses adolescentes, no suporte para famílias que têm como característica a filiação pela adoção, né? E que também possuem crianças e adolescentes com deficiência. Se falarmos em relação a políticas sociais, políticas públicas, né, mais especificamente, nós já podemos pensar que não existem políticas e suporte suficiente, né, para e de acordo com as necessidades dessa população, porque se de fato eles existissem, muitas dessas situações e dessas rupturas, né, não teriam acontecido. E muitas dessas crianças não estariam em famílias substitutas, né, se suas famílias de origem, suas famílias biológicas tivessem recebido, né, a proteção social que a legislação, né, prevê, ou então de acordo com a real necessidade dessa, né, de acordo com o seu contexto. Então, hoje o que nós temos conhecimento e acesso, né, e cotidianamente visualizamos no dia a dia, de um cenário mesmo de precariedade de recursos, né, de precariedade de suporte para essas famílias. É possível visualizar alguns serviços, sim, né, existem alguns serviços que executam e buscam um trabalho com seriedade, com competência e com responsabilidade. Mas por muitas limitações, né, também não conseguem proporcionar e minimizar todas as barreiras que essa população enfrenta, né? Alguns desses serviços são do âmbito do poder público, outros do âmbito da iniciativa privada. Então, historicamente, se tem nessa área da adoção serviços por iniciativa, por organização, né, da iniciativa privada. Então, mas ainda assim, naquela mesma questão de que se tem uma grande dificuldade para minimizar as barreiras e proporcionar recurso de acessibilidade, de inclusão e de... Na verdade, eu posso dizer que eu
que eu tive, não, eu tenho ajuda, sim, pessoal, os terapeutas, tanto da área de psicologia, de fome, que vem dando um suporte legal. A gente, é tudo uma questão, né, particular, no SUS eu não consegui recursos nenhum, então a gente vem tentando da melhor forma possível, através da ajuda dessas pessoas, desses profissionais que a gente foi buscar, compreenderam a nossa situação, né, de ter dois de uma vez, e um deles especial, e o Profissionais que nos auxiliam, isso é fundamental. A gente sempre tivemos, no processo do meu filho biológico, quando a gente descobriu o autismo, depois quando a Beth chegou pela adoção, o Henrique e agora a Heloísa, a gente tem profissionais, sim, psicólogos, psicopedagogo, fisioterapeuta, nutricionista. Há uma equipe, sim, que nos auxiliam para que a gente possa oferecer o melhor para os nossos filhos. Quando um novo membro chega à família, altera a dinâmica e a rotina. Ainda há preconceitos em relação à chegada de uma pessoa com deficiência à família. Na minha família, então, há alguns familiares que não querem fazer parte. Eu entendo que há, assim, um certo preconceito, né? Porque a adoção para eles é uma caridade, a adoção é um gesto bonito, e não é, né? São os meus filhos amados que apenas vieram por um caminho diferente, mas são meus filhos, da minha alma, foram gerados em mim. Então, para esses familiares, eu entendo que os meus filhos, hoje não, porque, né, não temos problema mais com isso, já entendemos, mas sofreram no começo, sim. todas as pessoas que nos cercavam, né, a minha, meu esposo, nossa, foram fantásticos, né, na época que eu estava na faculdade. O pessoal foi da sala que eu estava matriculada. Nossa, foram até um pouco emocionante. Foi bem, assim, acolhedores, foram bem acolhedores, o pessoal da faculdade. Teve algumas, porque eu não tinha nada, né, de roupa, de brinquedo, nada. Então, todo mundo foi se formado, até foi colocado, né, nas papeladas burocráticas, nos relatórios aí lá do fórum, que a gente fez uma rede de apoio para receber eles. A madrinha do Gabriel, o padrinho deles, principalmente ela, que se desdobra por eles, né? E poucos amigos que a gente tem também, todo mundo vai visitar, cada um, mas principalmente o pessoal de primeira instância lá na faculdade, na sala, mas principalmente umas duas pessoas, né, que nos deu assim bastante contribuição dela, que arrecadou, né, bastante coisa para os meninos. E da família também, né? Até hoje, nossa, todo mundo mima bastante eles. Eles são bem, até mesmo porque é deles, né? Eles são bem cativantes. E o Gabriel como eu disse, é espoleta, é bem difícil às vezes lidar com ele, até porque nessa condição que a gente não sabia, a gente esperava, né, outras questões, então às vezes a gente queria que ele correspondesse a algo que ele não podia, né, naquele momento. A nossa rotina mudou bastante, né? Igual eu falei, na medida logo de cara, da chegada, assim, o primeiro impacto do Gabriel, ele já fazia fono, já estava na fonoaudióloga, e então a gente precisou, principalmente por morar em Ouro Verde, as demandas de ir e vir para a Dracena estão ficando cada vez maiores. Meu marido trabalha só à noite,
Então, a gente precisou fazer todo um ajuste, toda uma nova reorganização, mesmo que chegasse, né, de trabalho de manhã cedo, mas aí ele estava indo no psicólogo também, então logo pela manhã, às vezes não dava nem tempo dele dormir, a gente tinha que fazer ele acordar, tinha que preparar para o Gabriel para poder ir para a Aracena para fazer as terapias. Então, a questão dos horários, tanto dele dormir, né, o Gabriel que não dormia, aí ele tomava medicamento, e depois ele estava sonolento, mas aí era hora de fazer as terapias. Então, a gente teve que ajustar. Até hoje a gente tem, na verdade, esse processo, né, de estar reorganizando. Por mais que eu tenha aí 3 anos, mas essa questão da rotina ainda é algo que está bem complicado de adaptar, realmente pelas questões do Gabriel. A gente, às vezes, quer tudo, né? Eu falo que, como os pais, a gente quer dar tudo, mas esse tudo, que é esse tudo e como conseguir, né? Então, a gente fica sempre assim, tentando mudar, ajustar as questões da rotina para ele fazer a terapia dele. Então, a questão do horário é algo que precisou ser modificado bastante. Sempre para dar um maior amparo a essas necessidades, a essas questões dele. Então, a gente tem que, de toda qualquer forma, se ajustar a ele. E qual é o papel dos profissionais na tentativa de militar por inclusão quando se fala em adoção? Nós ainda precisamos pensar nas condições e nos facilitadores, né, que proporcionem, de fato, o desempenho das atividades e da individualidade desses sujeitos, né? A gente ainda precisa pensar em serviços, políticas públicas que tragam qualidade, a real necessidade dessas crianças e desses adolescentes, e da dinâmica familiar, né, em que elas estão inseridas. A realidade ainda dessas crianças e adolescentes, ela não se mostra em igualdade de condições com outras crianças e outros adolescentes, então ainda temos muito o que avançar para proporcionar autonomia e acessibilidade para essa população. A filiação pela adoção, ela ainda também precisa de investimento, precisa de seriedade, de comprometimento, de ampliação, né, e divulgação, para além do que se diz da adoção enquanto ato de amor, né, para além dessa questão, porque a adoção requer, sim, né, amor, mas amor é só um elemento dentre ao que é necessário na filiação, né, e seja ela pela adoção ou não. A gente ainda precisa discutir, de fato, sobre a adoção de crianças maiores, adoção de adolescentes, alguns conhecem como a adoção tardia, adoção interracial, adoção de crianças com demandas de saúde e adoção de crianças com deficiência, né? Acredito que a construção coletiva é um caminho, né? E a gente pode avançar juntos, né, entre as diversas profissões e atores que compõem aí o sistema de garantia de direitos, para a proteção e qualidade de vida dessas crianças e desses adolescentes. É esse o nosso desafio e é essa a nossa luta. Nós ainda precisamos pensar nas condições e nos facilitadores, né, E a psicologia? Aonde está durante esse processo? Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Kleber Consoni Alves, sou psicólogo, leciono na Fundec, no curso de psicologia, leciono também no Unisalesiano, em Lins,
também no curso de Psicologia e no curso de Direito da instituição. Além disso, eu trabalho no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na comarca de Cafelândia, como psicólogo. Bom, com relação à adoção, né, a adoção de pessoas com deficiência, de crianças ou adolescentes com deficiência, a priori, no nosso trabalho, no trabalho de psicólogo, junto ao Tribunal de Justiça, considerando também a legislação e, por outro lado, tendo em vista a literatura dentro da psicologia, quando a gente vai estar atuando junto com os proponentes da adoção, sejam casais ou pessoas de forma unilateral, né, uma única pessoa, o fato da adoção se referir a uma criança com deficiência ou não, ou um adolescente, né, essa não é uma questão que aparece de início, na verdade, né? De início, a gente faz o acolhimento do casal ou da pessoa que está se propondo a adoção. Então, esse acolhimento é feito, né? E a gente inicia os processos de entrevista, né? Quando a gente inicia o processo de entrevista, isso pressupõe que já houve a abertura de um processo, né, dentro do âmbito do Poder Judiciário, né, para apuração da capacidade dessas pessoas em se tornarem pais e mães. Então, inicialmente, a gente atende os sujeitos, né, faz as entrevistas necessárias, e o nosso foco de início é entender os motivos, quais as motivações que levaram essas pessoas a buscarem o processo de adoção. E entender qual o desejo que elas têm em relação à maternidade, à paternidade, porque esse é o foco essencial que a psicologia vai estar olhando. A literatura, alguns autores apontam que o que vale, na maioria dos casos, é realmente o desejo de ser pai e o desejo de ser mãe. Ninguém nasce sabendo ser pai ou ser mãe, né? Ninguém também consegue aprender isso para além da prática, né? Então, é lógico que as pessoas se preparam, as pessoas olham, a gente aprende por observação, isso não estou negando essa situação. Mas por mais que a gente se prepare, por mais que a gente entenda, por mais que a gente busque compreender qual é a dimensão de responsabilidade, de carga afetiva que representa a filiação, né? A gente não consegue pressupor e antever todas as situações que vão ocorrer, né? Então, nesse sentido, o que a gente olha para as pessoas é a capacidade adaptativa dessas pessoas, né? O quanto elas estão dispostas a mudar, o quanto elas estão dispostas a refazer os seus planos, refazer as suas rotinas, muitas vezes, com a chegada de uma criança ou de um adolescente. E nesse trajeto, a gente vai incentivando ao máximo, né, que as pessoas possam tá trazendo de uma maneira bastante clara quais são as suas motivações, porque algumas motivações, às vezes muito nobres, mas elas não se encaixam dentro da adoção, né? Então, há pessoas que às vezes entendem, tem tanta criança, tanto adolescente nos lares, né? Então, nas instituições. Então, eu estou numa situação que eu estou bem estável, nós, né, se é um casal ou uma pessoa, então decidimos adotar, ou eu decidi adotar uma criança, né, como se fosse uma benevolência, né, uma causa messiânica. Embora isso possa ser algo admirável, né, na prática, para o processo de adoção, isso não serve, porque a dimensão da vida conjunta, da responsabilidade que o filho traz, das implicações que um filho tem para uma pessoa, para um casal, decidir adotar por esses motivos, em geral, nos leva a questões que trazem dissabores nesse processo de adoção. Então, essa não é uma motivação válida, digamos assim, para um processo de adoção e para uma adoção em si, né?
Outras questões também dizem respeito, às vezes, um par, é um casal, né, que está propondo, vamos colocar a hipótese de ser um casal, e um quer mais que o outro está, como minha esposa quer tanto, eu quero dar isso a ela, ou o contrário, como meu marido quer tanto, eu quero dar isso a ele, né? A sintonia do casal, se for um casal que está propondo a adoção, é importante. É importante que eles estejam num diapasão, né? Mais ou menos parecido, né? Então, que o desejo seja relativamente igual nos dois e tal, né? Se um está fazendo por uma doação, porque o outro quer demais, isso pode ser um desequilíbrio que, no processo, né, depois de adotado, inclusive, pode trazer algumas dificuldades bastante indesejáveis para o casal e principalmente para a criança, né, ou para o adolescente, conforme a adoção ocorrer. Então, isso é um outro aspecto que a gente olha. Então, eu apontei 2 aspectos, tem outros, né? Substituir um filho que saiu para fazer faculdade, ou que foi embora, ou que se casou, ou que morreu, infelizmente. Essa também não é o propósito da adoção, né? A adoção, ela vai tá colocando as pessoas, né? Aqueles que têm o desejo de ser pai, de ser mãe, e os que têm o desejo de ser filho, né? Então, você vai averiguar na criança, no adolescente, se ele deseja a adoção, e também no casal ou na pessoa individualmente, o proponente, a adoção nesse caso, de onde surge esse desejo, como essa motivação apareceu, né? Então, esse é o aspecto básico. E nesse trajeto, a gente vai incentivando as pessoas, né, os proponentes, para que eles possam fazer uma escolha de acordo com as suas vontades. Então, dizendo a eles que para que eles entrem no cadastro, né, depois que a gente fizer todas as entrevistas, que a gente estabeleceu o nosso laudo, isso vai ser encaminhado para o Ministério Público, que vai dar um parecer, e depois o juiz vai determinar uma sentença, e em supondo que essa sentença seja favorável, então eles vão passar a compor o cadastro de adoção, né? Aí vai haverá o preenchimento do cadastro. E nesse preenchimento do cadastro, eles vão estipular quais são as características que eles interpõem nesse processo de adoção, né? Então, a gente incentiva, porque isso já surge, obviamente, desde as entrevistas, que eles possam ser o mais transparente possível, né? Então, a gente busca descolar de qualquer julgamento, de qualquer expressão que possa inibir essa transparência dos proponentes, né? Deixando eles bem à vontade, para que eles possam definir se cor de pele, cor dos olhos, se assim eles decidirem, idade da criança, ou se é um adolescente, a idade limite, a idade mínima, se quer bebê, recém-nascido. Então, a gente estimula que eles possam preencher o cadastro, né, que o cadastro seja preenchido de acordo com as características que eles quiserem, sem fazer um julgamento de valor. Às vezes, as pessoas podem olhar para isso e dizer, mas parece que é uma prateleira que você está indo lá comprar alguma coisa, né? Mas o incentivo a essa transparência e aos sujeitos apresentarem as características que eles querem, seja quais forem, né? Pode definir cor de pele, cor de olho, jeito do cabelo, de que a gente possa garantir que, uma vez concretizada a adoção dentro dos parâmetros que os sujeitos estabeleceram, a gente consiga com que essa adoção ela se solidifique, né? E não haja problemas mais à frente da figura de um novo abandono, por exemplo, que é extremamente grave para a criança, né? Então, de repente, se você não abre o espaço para que os proponentes façam essa escolha, entendendo, de certa forma, quais são as características que eles desejam e em virtude do porquê desejam essas características, a gente pode ter uma questão de que surjam alguns problemas, surjam alguns vieses, e eles não consigam interpretar da maneira melhor, reagir da melhor maneira, e isso possa trazer complicações no futuro, pondo em risco, inclusive, a saúde física e mental da criança. E isso é tudo que a gente menos quer, né?
obviamente. O principal no processo de adoção, na visão da psicologia, né, nesse momento, é a criança ser adotada. O casal, ele é uma figura importante, a gente também zela pelo casal, obviamente, né? Não estamos lá sem pensar nessas pessoas, mas eles ficam num segundo plano em relação à criança ou ao adolescente que será adotado. Então, nesse sentido, dito isso, né, eu posso especificar para vocês que, de certa maneira, o processo de adoção de uma criança com deficiência ou de uma criança que não tem qualquer deficiência, né, seja ela física ou intelectual, não varia no sentido da avaliação do casal, né? É lógico que quando a gente se depara com um casal que tá mais aberto a experiências mais amplas e está admitindo a possibilidade de que a criança a ser adotada ou o adolescente possa ser uma criança com deficiência, a gente entende, tenta entender se isso tem algum daqueles vieses de como, por exemplo, porque é um acolhimento, como se fosse uma missão, né? Se for isso, não é interessante também. Agora, se o desejo surge e a pessoa está olhando despida de preconceitos, entendendo que ela quer ser mãe, ser pai, e que a criança, não importa eventuais limitações que possam ter ou surgir, que isso não é um problema maior, né? Então, dá-se o segmento nesse sentido, tendo a noção de que aquele casal ele é adequado para a adoção, seja de uma criança com ou sem deficiência, tá? Agora, a grande questão da adoção da criança com deficiência, ela está não no processo em si, nos atendimentos, na entrevista, ela está na questão mais geral dos processos de adoção no Brasil, né? Eu não estou falando do Brasil porque é o país onde eu vivo, onde eu trabalho, onde eu estudo e onde eu conheço, né? É lógico que a gente tem acesso a informações através da literatura de outros países, mas pensando a questão específica do Brasil, a gente sabe que até recém-nascidos são muito facilmente adotáveis, né? De 1 a 3 anos ainda está numa idade em que a adoção ocorre de maneira muito fácil. De 3 a 5 já cai numa idade que começa a ter mais restrições, os casais ou as pessoas começam a não querer, né, com mais de 3 anos, mas ainda assim é uma idade que a criança ainda acaba sendo adotada. Assim que passa dos 4, 5 anos para frente, o processo de adoção fica bem mais dificultoso. Adolescente, então, mais ainda, infelizmente, por uma série de concepções que não vai caber eu falar aqui, porque o tempo não será suficiente, né? Mas muitas delas são preconceitos e tudo mais, né? E dentro desse aspecto dos preconceitos, das dificuldades e das limitações, há uma restrição muito grande das famílias em adotar crianças que possam ter alguma doença, né, alguma doença crônica às vezes, ou que que sejam pessoas com deficiência. Então, o trabalho em relação à adoção de crianças com deficiência ou de adolescentes com deficiência, ele deve, a meu ver, estar atrelado a programas de âmbito mais geral, né? Não em si da entrevista especificamente, da entrevista psicológica, mas uma desmistificação, né, das pessoas, muitas vezes trabalhar as dificuldades de entendimento e mesmo preconceitos que as pessoas possam ter. Então, nesse sentido, e recapitulando para finalizar, o processo da entrevista psicológica ou das entrevistas psicológicas que são feitas com as pessoas proponentes à adoção, ele não vai variar muito em relação ao fato da criança, né, ter ou não uma deficiência, né, ser uma pessoa com ou sem deficiência física, intelectual, tá certo?
Então, era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço a atenção. Muito obrigado. Propagar informações é o caminho para uma sociedade mais inclusiva. Propague essa mensagem e contribui para que o processo de adoção especial seja a bandeira de muitas famílias. A adoção é ficar à espera de seu telefone tocar e ver um milagre se transformando em realidade. Ana Paula Rugeni. Obrigada por ter assistido.